Por quê? A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma situação que todos nós vivemos dia a dia na nossa vida, que é como nós tomamos decisões. Como que você toma a decisão que você toma na sua vida, como pessoa, como marido, como mulher, como filho, como pai? O que te orienta a tomar as decisões que você toma? Quando nós vamos tomar uma decisão diante de um problema, nós usamos da nossa experiência, nós usamos do nosso conhecimento, nós usamos da memória que temos dos nossos pais, do que os nossos pais ensinaram, do que os nossos pais colocaram no nosso coração. Tudo isso, sem nós imaginarmos, sem nós pensarmos, é o que gerencia a nossa tomada de decisões. Por exemplo, você tem que enfrentar um problema com um amigo. Como é que você resolve esse problema? A sua história de vida vai te levar a se posicionar de uma maneira ou de outra. Mas hoje, eu queria, pensando nisso, convidar vocês a pensar no que é um livro muito antigo. O título dessa mensagem é de um livro muito antigo. Eu não sei se ele foi publicado aqui, em inglês ou em português, lá em Portugal. No Brasil ele foi traduzido e foi um livro muito vendido, cujo título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu gostei tanto desse livro, eu li esse livro deve ter 3 décadas, no mínimo, que eu me lembro de algumas partes dele, e eu fico sempre pensando o seguinte: Manuel, quando você vai tomar uma decisão, se fosse Jesus, o que ele faria? Porque o que eu encontro é que a maioria dos cristãos tomam decisões por conta própria. Eles não consideram o fato de que são cristãos e de que as nossas decisões deveriam ser diferentes das demais. A minha esposa usa uma frase com as mulheres lá na nossa igreja, que eu vou arriscar falar aqui, se eu errar ela vai me ajudar, que diz assim: o fato de ser mulher não te faz um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã te faz um tipo diferente de mulher. Entenderam? Eu ia falar, vale para homem também. O fato de ser cristão não te faz, o fato de ser homem não te faz um tipo de cristão diferente, mas o fato de ser cristão, homem, te faz um tipo diferente de homem dos que tem aí fora. Por isso que o homem cristão não trata os seus problemas conjugais da mesma maneira que um homem que não tem Cristo no coração. Por isso que uma mulher cristã não pode lidar com os problemas da sua vida com um comportamento igual aos das mulheres aí fora. Por isso que nós, como cristãos, não podemos lidar com as dificuldades, com as adversidades, com os desafios, com os problemas, com a mesma mentalidade das pessoas que estão lá fora e que não têm Jesus. Por quê? Porque nós somos cristãos, porque Cristo habita em nós, porque o conjunto de valores que regem, que governam a nossa vida, tem que ser diferentes dos demais. Vocês concordam comigo? Tem que ser diferente. Então eu queria que você prestasse atenção num texto que eu vou ler aqui na palavra de Deus. O texto está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, começando do versículo de número 21. A palavra de Deus diz assim: para isto vocês foram chamados. Presta atenção que na língua portuguesa, quando aparece uma frase como esta, para isto vocês foram chamados, nós precisamos fazer uma pergunta: para o que fomos chamados? Porque se eu digo assim, pastor Elias, para isso você foi chamado, qual é a resposta que ele vai me dar? Ele vai fazer uma pergunta: para isto o que eu fui chamado? O texto explica: pois Cristo também sofreu no lugar de vocês. Qual é a frase que aparece agora? Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus, irmãos. Ele deixou um exemplo para nós. Eu quero saber como que eu devo tratar minha esposa
você pode dizer, Jesus não foi casado, ele não deixou esse exemplo. Deixou. As Escrituras Sagradas, na vida de Cristo, trata de todo exemplo para qualquer assunto da vida, de um homem, de uma mulher, de um jovem, não importa a idade, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Cristo deixou um exemplo para nós seguirmos os passos dele. No texto, ele vai dizer que ele não cometeu nenhum pecado, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, está aqui os exemplos, quando insultado, Jesus não revidava com insulto. Quando ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, Jesus não pagava aos outros da maneira que os outros faziam a ele. Jesus não eliminava pessoas da vida dele só porque essas pessoas foram hostis a Jesus. Nós temos exemplo para seguir. E ao seguirmos esse exemplo de Cristo, nós nos tornamos um tipo diferente de homem e mulher na sociedade. O versículo 24 diz assim: ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Então nós temos uma pergunta para responder aqui. Uma pergunta seria o seguinte: se Jesus fosse membro dessa nossa comunidade, como é que será que Jesus viveria? E se Jesus deixou exemplo para eu e você seguirmos os passos dele, a pergunta é: eu e você temos vivido segundo os passos de Jesus? Ou nós temos tomado as decisões da nossa vida pela nossa própria cabeça, nós temos regido a nossa vida pela própria orientação nossa, sem considerar nada? Então eu queria tomar 25, talvez, minutos aqui da nossa manhã e pensar com você algumas coisas que eu tenho certeza que se Jesus fosse membro dessa comunidade, ele faria. E ele deixou exemplo para mim e para você, e eu sempre vou fazer uma pergunta: você está fazendo isso? Eu não conheço vocês, conheço alguns pelos anos que eu tenho vindo aqui, mas não posso dizer que eu conheço intimamente ninguém. Eu não quero ofender você com as minhas perguntas, eu não quero atravessar uma linha de privacidade que é sua, mas eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a pensar. Primeira coisa, se Jesus fosse membro dessa nossa missão cristã portuguesa aqui em Jersey, eu tenho certeza que Jesus manteria uma profunda comunhão diária com o Pai, porque ele fez isso, e ele faria isso. Querem ver uma coisa? Jesus não seria um membro dessa igreja que viria aqui só no domingo, ele não seria domingueiro. Jesus teria uma relação profunda com Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A vida de Jesus seria uma vida de intimidade com o Pai, diferente do que muitos de nós fazemos, que nós vivemos da maneira que nós queremos viver, e no domingo a gente vem na igreja para fazer algumas orações, para poder ter um tempo aqui de comunhão, e imaginamos que esse comportamento dominical vai fazer com que nós tenhamos intimidade com Deus. Jesus seria um membro dessa comunidade, que leria a Bíblia, que oraria, que teria comunhão com o Pai e que participaria da vida dessa igreja. Você diz amém para mim? A minha pergunta é: e você? Porque nos seus passos, o que faria Jesus? Com relação à vida íntima com Deus, ele teria comunhão com o Pai. Segundo lugar, se Jesus fosse membro dessa nossa comunidade, eu tenho certeza absoluta que Jesus amaria profundamente as pessoas dessa comunidade. Eu tenho certeza. E ele deixou um exemplo para nós seguirmos. Então eu não posso deixar de amar vocês. Você não pode deixar de amar as pessoas dessa comunidade. Agora vejam, nós traduzimos amor como um sentimento. A gente traduz amor apenas com algo que a gente sente pelo outro. Amor não é um sentimento. Sim, ele é um sentimento, mas amor é, antes de sentimento, uma decisão. Eu e você decidimos amar.
Nós decidimos amar, e o fato de decidir amar vai gerar, vai produzir, vai criar no coração de cada um de nós um sentimento chamado amor. Mas a gente decide amar, querem ver? E eu peço perdão a usar vocês como exemplo, embora eu não os conheça. Deve ter alguém aqui nessa igreja que é duro, que trata as pessoas com dureza. Nós temos que amar essa pessoa. Deve ter alguém aqui nessa igreja que já feriu você, porque é um lugar de gente, e quando tem pessoas juntos, a gente sem querer, às vezes, fere um ao outro. Você tem que amar essa pessoa. Nós temos que amar a pessoa mais bacana, mais legal que tiver nessa comunidade. Nós temos que amar a pessoa mais difícil que tiver nessa comunidade, porque Jesus faria isso, e a prova que Jesus faria é que Jesus amou quem o traiu. Vocês se lembram quando Jesus se encontra com Pedro, num lugar que lá em Israel, inclusive quando eu vou com grupos, eu levo os grupos lá, nós chamamos hoje do primado de Pedro, o lugar onde Jesus encontra-se com Pedro na areia, e perto de um fogo, Jesus conversa com Pedro. Pedro já tinha traído Jesus, Jesus já está ressurreto, e Jesus diz para Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Pastoreia as minhas ovelhas. Vocês conhecem, Jesus não disse para Pedro, Jesus não deu uma bronca em Pedro, Jesus não virou o rosto para Pedro, Jesus não disse para Pedro: eu não quero mais saber de você. Jesus amou aquele que não foi capaz de ser fiel a ele. Jesus amou. Mas a prova maior que nós temos do amor incondicional de Jesus, irmãos, está em Judas. Quando no Getsêmani, Judas vem trazendo consigo aquele número de policiais, de soldados para prender Jesus. Ele havia traído, vendido Jesus. Jesus olha para Judas, e quem sabe a frase que Jesus fala para Judas? Quem se lembra? Jesus diz assim: amigo, amigo, por que vieste? Quando Judas trai Jesus com um beijo, Jesus diz para ele: amigo, por que vieste? Imagina se fosse eu xingaria Judas, eu chamaria ele de traidor, eu chamaria ele de hipócrita, eu ficaria cheio de ira, porque essa é a tendência natural minha e a tendência natural sua. Mas se somos cristãos, Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos os passos dele, e se ele amou, eu e você podemos amar. Então, se Jesus fosse membro dessa comunidade, ele amaria quem está aqui dentro, amaria muito. Sabe por quê, irmãos? Nós somos a família de Deus, um dia nós vamos viver eternamente juntos. Não vai haver mais divisão de brasileiros e portugueses, de ingleses e o pessoal que é da Ilha da Madeira. Não vai haver mais diferença entre americanos e sul-americanos. Nós seremos um povo que chama pelo nome de Jesus, e nós estaremos com ele na eternidade. Você será meu irmão na eternidade. Então você não pode não me amar, porque Jesus deixou um exemplo para nós seguirmos os passos dele. É fácil? Extremamente difícil, mas é possível porque ele deixou o exemplo para nós seguirmos. Terceiro lugar, eu creio que se Jesus fosse membro dessa nossa comunidade, Jesus entregaria todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, ele entregaria e confiaria nas mãos de Deus. Sabe, nós somos assolados diariamente por um nível de preocupação que é adoecedor. Hoje a ansiedade, ela é a doença do século. A preocupação, ou seja, ocupar a nossa mente previamente, antes de algo acontecer. Hoje nós ficamos extremamente ansiosos se vamos ter dinheiro para sobreviver, o que vai acontecer conosco quando envelhecermos, a nossa saúde vai suportar ou não. Nós temos um conjunto de preocupações, nós nos preocupamos com o futuro dessa nossa comunidade, se a casa pastoral será reconstruída ou não, se esse prédio vai se manter, se as pessoas vão se converter, se isto ou se aquilo. Se Jesus fosse membro dessa comunidade, Jesus confiaria na soberania de Deus e no cuidado que Deus tem pelo seu povo, porque ele fez isso. Quando Jesus enfrentou a parte mais difícil da sua vida, ele entregou nas mãos do Pai. O que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim essa hora, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feito a tua vontade.
Irmãos, nós precisamos ser um povo que crê e que confia em Deus. Não adianta você dizer que Deus te ama, se você não confiar que esse amor vai cuidar de você. Não adianta você dizer que você crê em Deus, se você não confia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos por causa do seu grande poder. Ele faz. Não é que isso isenta a minha responsabilidade e a sua. Eu preciso me levantar a cada manhã e ir para o meu trabalho. Você precisa enfrentar as suas lutas, mas nós precisamos crer que, em última análise, quem está no controle da nossa vida é o Senhor e que a sua vontade vai acontecer. Se Jesus fosse membro da nossa comunidade, ele faria exatamente isso. Olha o que diz o versículo 23 que eu li. Ele entregava àquele que julga retamente. Jesus colocava nas mãos de Deus. Eu não sei se você faz isso diariamente, se você coloca as suas lutas, as suas questões, as suas dificuldades, até mesmo a sua incredulidade. Eu não sei se você coloca isso nas mãos de Deus, mas eu quero te dizer que nós temos um exemplo para seguir os passos. É o exemplo de Jesus. Se Ele fez isso, eu e você temos que fazer. Amém? Mais um ensinamento que eu gostaria de dizer para você. Se Jesus fosse membro, presta atenção neste. Se Jesus fosse membro da nossa comunidade aqui, Jesus teria profunda compaixão por aqueles que ainda não são salvos, e Ele faria tudo que tivesse ao alcance dele para chegar a essas pessoas. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Se Jesus fosse membro da nossa comunidade, porque nós estamos pensando o seguinte: nos passos de Jesus, o que nós deveríamos fazer? Jesus faria o seguinte: Ele teria uma extrema compaixão por quem ainda não fosse salvo, e Ele faria tudo que estivesse ao seu alcance para que essas pessoas pudessem ser salvas. A pergunta é: você faz o mesmo? Porque qual é a prova que nós temos que Jesus faria isso? Foi o que Ele fez. Jesus morreu para que eu pudesse estar aqui hoje. Jesus morreu para que você fosse salvo. Imagina, Ele não poupou a sua própria vida, Ele sofreu. Irmãos, Jesus foi traído, Jesus foi julgado por um tribunal iníquo, Jesus foi acusado de coisas que Ele não fez. Bateram nele, cuspiram nele, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, colocaram nos seus ombros uma cruz pesada. Ele desfilou por uma rua em Jerusalém como um criminoso, calado, tendo poder de estalar os dedos e trazer uma milícia de anjos, podendo dizer para Deus: destrua todos eles. Ele ficou calado. O livro de Isaías diz que, como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Por quê? Porque Jesus via você, e Jesus via a mim, e Ele aguentou tudo aquilo para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. Ele aguentou tudo aquilo, queridos. Quando Ele foi levado para o madeiro, Ele podia ter sido pregado lá, e quando Ele foi pregado, Ele podia ter dito: para tudo. Ele ficou calado. Ele ficou calado porque Ele pensava em mim e em você. Se Jesus fez todo o esforço, o que eu e você estamos fazendo? Quem é uma pessoa, irmão, que você fez um sacrifício para que ele conhecesse Jesus no último ano? Quem é uma pessoa, irmão, que você discipulou? Olhem para mim, olhem só para mim. Quem é uma pessoa que você cuidou no último ano? É muito fácil dizer: as pessoas são difíceis, elas não querem saber de Deus, deixa para lá. Mas qual é o esforço que você tem feito? Qual é a entrega que você tem dado da sua vida para que um vizinho seu conheça Jesus, para que um amigo de trabalho que é de coração duro, não tem problema, para que uma pessoa que não quer saber de Deus venha se encontrar com Deus? O que você fez? Então deixa eu dizer um pouquinho mais para você. O texto no versículo 24 diz que Ele carregou no seu corpo o madeiro os nossos pecados. Jesus não mediu esforço para que alguém o conhecesse. Então deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus fosse membro aqui da nossa comunidade,
eu creio que Jesus já estaria servindo em um ministério qualquer, porque isso faz com que outras pessoas sejam alcançadas. Qual ministério que você serve? Porque se é nos passos de Jesus, o que eu faria? Essa é a pergunta da manhã. O meu Senhor, Ele faria qualquer coisa para alcançar alguém, então eu também preciso. Eu preciso ajudar uma pessoa a estacionar o carro, isso pode fazer a diferença na vida da pessoa. Eu posso dar um aperto de mão quando alguém chega aqui, um sorriso, eu posso dizer bom dia, eu posso ajudar a cuidar das crianças, eu posso vir orar, eu posso estar servindo num ministério qualquer, porque alguém vai ser salvo. Segundo, se Jesus fosse membro dessa comunidade, Jesus contribuiria financeiramente. E eu te digo por quê. Irmão, sabe por que eu estou aqui hoje? Porque alguém pagou a minha passagem para eu estar aqui. Alguém investiu em mim para que eu viesse aqui ajudar vocês. Dinheiro é o que faz com que a gente mande o seu pastor na África. É o nosso dinheiro que fala de Jesus para pessoas que ninguém quer chegar até elas. É o nosso dinheiro que mantém esse culto acontecendo para que alguém entre ali na porta e possa ouvir a palavra de Deus. Então, nos passos nossos, o que faria Jesus? Jesus contribuiria. A minha pergunta é: você contribui? Me permitam, com respeito, dizer para você se você ainda é aquele crente, aquele cristão, que fica brigando por causa de dinheiro e dizendo que a igreja está tentando tomar dinheiro de vocês. Isso é uma coisa demoníaca, irmãos. Isso é uma coisa demoníaca. Nós colocamos o nosso dinheiro juntos, para que juntos a gente possa mandar um missionário, para que juntos a gente possa... Pastor Fábio está lá na prisão, falando de Jesus para as pessoas. É porque nós podemos ter esse mundo aqui acontecendo. Ele vai lá e fala para Jesus, e lá dentro daquela prisão, uma pessoa pode se converter. E se uma pessoa se converter, valeu todo o nosso esforço. Então, em nossos passos, Jesus seria um contribuinte. Você dê o nome que você quiser, ele seria um ofertante, ele seria um dizimista. Mas sabe o que mais que eu acho que Jesus faria, se ele fosse membro aqui dessa comunidade? Ele se importa com os outros, para os outros ser salvos. Jesus cuidaria de alguém. Olha, eu tenho certeza, sem conhecê-los, aqui nessa igreja tem alguém que sabe um pouquinho mais a Bíblia sobre o outro. Quem que você discipula? Quem que você ensina? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais jovens, os homens mais velhos ensinarem os mais jovens. Quem é que você senta, que você convida para um café, e você diz assim: me fala da sua vida, eu quero ajudar você, eu quero pensar como um homem cristão e ajudar você. Com quem você faz isso? Com quem você bate um papo, uma ligação pelo telefone, e você diz: eu estou ligando para orar por você. Irmãos, às vezes a oração chega no momento mais crucial da nossa vida, você entende isso? No momento mais crucial, no momento que você está mais desesperado, chega alguém e diz assim: Deus me mandou orar por você. Isso é um bálsamo na vida da pessoa. Então Jesus faria isso também. Mas tem uma última coisa que Jesus faria, e eu vou terminar com essa. Todos nós aqui temos uma ofensa que alguém cometeu contra a gente. Se Jesus fosse membro dessa nossa comunidade, Ele perdoaria as ofensas que os outros cometeram contra a gente. E quando eu digo os outros, eu não estou dizendo gente aqui de dentro. Eu estou dizendo um parente seu, eu estou dizendo alguém da sua família, eu estou dizendo alguém daqui, eu estou dizendo um colega de trabalho. Jesus não guardaria esse rancor, essa mágoa. Jesus perdoaria, e a prova eu já dei para vocês. Ele foi preso, ele foi acusado, ele foi maltratado, ele foi espancado e ele foi morto no Calvário por causa da minha ofensa. Ele mesmo não cometeu nenhuma ofensa, nenhum pecado. Ele perdoou os meus pecados. Aliás, a oração que nós chamamos do Pai Nosso tem uma condicional: Pai, perdoa os meus pecados. Olha a condicional: assim como eu perdoo quem também me deve. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aos meus devedores. Perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Como que você tem coragem
de pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, enquanto quem errou com você, você mata. Você mata com o desprezo, você mata com a separação, você mata com a exclusão, e você espera ser perdoado. Nos nossos passos, Jesus perdoaria e procuraria reconciliação com essas pessoas. Eu e você temos exemplo, queridos. Nós podemos não querer seguir, nós podemos não querer fazer, mas nós temos exemplo. Vocês concordam comigo? Jesus deixou exemplo para nós. Qual é o nosso papel? Nosso papel é seguir os passos dele. Nosso papel não é reinventar nada. Nosso papel não é fazer nada que nós achamos que deve ser. Olha para Jesus e siga os passos de Jesus. Sabe o que mais que Jesus faria? Jesus transformaria a vida dele num culto a Deus. Muitos de nós, o culto é domingo. Não, o nosso culto é a vida. Isso aqui é a nossa reunião para a gente celebrar juntos. Isso aqui é o momento que nós estamos juntos para dizer obrigado a Deus, para a gente cantar juntos, para a gente orar juntos, para a gente se encorajar, para nós abençoarmos uns aos outros. Mas o nosso culto é a nossa vida. Minha pergunta para você nessa manhã: você tem seguido os passos de Jesus em todas essas áreas? E aí eu queria ter a liberdade de poder te fazer um apelo. Quem sabe você repensa a sua vida nessa manhã. E independente de quantos anos você tenha de crente, de convertido, não importa. Quem sabe o Espírito de Deus falou com você nessa manhã e você precisa dizer o seguinte: eu quero voltar a seguir os passos de Jesus. Então eu não vou fazer um apelo para você entregar a sua vida de novo para Jesus, que eu sei que você é de Jesus, amém? Eu sei que você é de Jesus, mas às vezes mesmo sendo de Jesus, a gente deixa coisas entrarem na nossa mente, no nosso coração, e de repente, quando a gente menos imagina, nós estamos vivendo de forma tão diferente do nosso Mestre, do nosso Senhor, que nessa manhã eu queria convidar a nossa igreja para a gente se arrepender juntos e dizer: não, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero tomar as decisões da minha vida. Veja, vocês têm uma decisão de negócios para fazer. O que vai te orientar a tomar essa decisão? É uma pergunta: nos meus passos, o que meu Senhor faria? Você tem que resolver um problema essa semana. Nos meus passos, o que meu Senhor faria? Você vai se encontrar com uma pessoa que tem um desafeto. A pergunta é: nos meus passos, o que o meu Senhor faria? Você vai ter que enfrentar uma luta em meus passos. O que meu Senhor faria? Mas você também está bem, está alegre, está feliz, quer celebrar. Em meus passos, como é que meu Senhor celebraria? Então nessa manhã, irmãos, eu quero em nome de Jesus fazer um apelo. Quem aqui nessa manhã quer dizer assim: eu preciso voltar a seguir mais os passos de Jesus? Você já é cristão, mas eu preciso voltar a seguir mais os passos de Jesus. Fica de pé para a gente poder orar junto. Se tem uma pessoa que diz: eu quero seguir mais os passos de Jesus, você fica de pé para nós orarmos juntos? Amém. Feche os seus olhos então. À medida que você ficar de pé, feche os seus olhos, põe a mão assim no seu coração e deixa o Espírito de Deus dizer para você qual é a área, o que é que você precisa fazer, qual é o caminho que você está precisando deixar Jesus entrar mais na sua vida e te direcionar e tomar as decisões. E lembra que nós cantamos tanto aqui nessa manhã, que nós adoramos a Deus, que Ele é o nosso Senhor. Nós cantamos dizendo para Ele que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Eu queria dizer para você que Deus te ama, Ele ama você. E a minha oração é: Pai, contempla agora cada irmão, cada irmã que está com a mão no coração, dizendo: Senhor, eu quero nesse caminho ser mais parecido com Jesus, ser mais parecido com Jesus. Pai, me ajuda, coloca a Tua mão sobre a minha vida, Senhor, coloca a Tua mão sobre a minha vida. Espírito de Deus, me empodere a ser mais parecido com Jesus, a poder seguir os passos dele. Nós temos exemplo, o Senhor deixou exemplo para nós seguirmos, eu quero seguir. Diga para você agora, mesmo em voz baixa assim, ó: eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero perguntar a mim mesmo, no meu lugar, o que faria Jesus, diante das alegrias, das tristezas, dos desafios, diante daquilo que a vida me propõe.
o que Jesus faria. E é isso que eu quero fazer. Pai, nós estamos de pé diante do Senhor, com o nosso coração quebrantado. Cada um aqui, Senhor, está clamando ao Senhor numa área, e eu intercedo pelos meus irmãos e irmãs pedindo: Espírito Santo de Deus, responde a cada um. O que é que nós precisamos fazer, Senhor? O que é que nós precisamos fazer? Vem, Espírito Santo de Deus, e fala conosco. E Pai, eu oro por uma coisa: que haja uma resposta aqui unânime, que todos aqui digam assim: eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero fazer o que tiver ao meu alcance para alguém ser salvo. Eu quero perdoar pessoas que me ofenderam. Eu quero ser um membro dessa igreja cuja vida é um culto. Eu não quero ser uma pessoa que aparece aqui aos domingos simplesmente para poder estar junto. Eu quero que a minha vida durante a semana seja um reflexo da misericórdia de Deus. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero viver cheio do Espírito. Eu quero servir em alguma área. Eu quero dar de mim em alguma área aqui na nossa comunidade, porque é isso que Jesus faria. Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor abençoe cada pessoa. Eu oro pelos pastores dessa comunidade. Eu oro, Senhor, pelo pastor Elias e pela Wanda. Eu oro pelo pastor Fábio e a Isabela. Eu oro pelo pastor Marcelo. E oro pela sua esposa, pela Sabrina, Senhor. Eu oro pelos seus filhos, pelos filhos dos pastores. Eu oro por essa comunidade, pelos líderes, presbíteros, pelos líderes. Eu oro para que a nossa comunidade seja uma comunidade que diga sempre: no meu lugar, Jesus faria assim, então eu também vou fazer. Eu vou seguir os seus passos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe do alto da cabeça à planta dos seus pés. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém